Quais que são os principais tipos de projeção cartográfica que existem e que principalmente nós aqui no Brasil utilizamos no nosso cotidiano? Vamos entender um pouco mais sobre isso? Basicamente, nós temos dois grandes grupos aí de projeções cartográficas. Nós temos as projeções geográficas e as projeções planas. Eu vou explicar as duas aqui para vocês de uma forma que, a partir de hoje, vocês nunca mais vão errar. Primeiro tipo de projeção, então, são as projeções geográficas, que são as mais antigas, as primeiras e que levam em consideração o nosso planeta como um todo. Estou de novo aqui com a minha amiga laranja, que eu desenhei os continentes aqui, e vai ajudar a gente a entender um pouco melhor essa questão. Pois bem, coordenada geográfica a gente já estudou lá na escola, que ela é dada em graus, a unidade de medida. Então, e nós temos os meridianos, que são as linhas que a gente vê verticais no nosso globo, e eu também tenho os paralelos, que são as linhas horizontais do nosso planeta. Qual que é o meridiano mais famoso, que as professoras sempre mostram para a gente? É o meridiano de Greenwich, que ele pega lá na Inglaterra, desce um pouquinho da África. E quais que são os paralelos mais famosos? O primeiro é a linha do Equador, que todo mundo conhece. Depois, a gente tem os trópicos, o trópico de Capricórnio e o trópico de Câncer, e os círculos polar Antártico e círculo polar Ártico. Todo mundo está lembrado disso, não está? E no nosso planeta, como que funciona o nosso deslocamento no globo, dentro do sistema de coordenadas geográficas? A gente pode ver que, se eu movo para a direita ou para a esquerda no meu globo, eu estou fazendo um deslocamento latitudinal ou longitudinal, pessoal? Vamos lá, ó. Sempre que eu movo para leste ou oeste, direita ou esquerda, eu estou movendo a minha longitude no meu mapa. E sempre que eu ando para cima, para baixo, norte, sul, eu estou movendo a minha latitude. Se a gente pensar então em termos de deslocamento longitudinal, nós temos 360 graus, que são dados 180 graus para um lado do meridiano de Greenwich e 180 graus para o outro, que são os valores positivos e negativos. E o meu deslocamento latitudinal? Eu tenho a linha do Equador, se eu vou para cima até o hemisfério norte, eu ando 90 graus positivos. E se eu vou da linha do Equador para o hemisfério sul, eu ando 90 graus negativos. Só que esse tipo de sistema de coordenada, por ser dado em graus, a gente tem sempre uma dificuldade. Por exemplo, qual que é a distância daqui de onde que eu estou, que é Diamantina, na UFVJM, até Belo Horizonte? Se eu falar para você que a distância é de 10 graus, 20 minutos e 30 segundos, ninguém entende. Só piloto de avião que entende esse tipo de coisa. Agora, se eu falo, olha, a distância de Diamantina a Belo Horizonte são 280 quilômetros, todo mundo já consegue dimensionar. Então, a gente ficar fazendo cálculo em graus, nós não fomos educados para isso, não faz parte do nosso cotidiano. E esse é um dos motivos, além da questão de precisão, que ajudou outros sistemas de coordenada a surgirem com o tempo. E que sistemas são esses? As coordenadas planas. As coordenadas planas, eu vou explicar aqui a mais famosa, que é a coordenada do tipo UTM, ou Universal Transversa de Mercator. Só que antes de entrar nas duas questões, tanto se eu for trabalhar com um sistema de projeção geográfica, um sistema de projeção plana, como a gente está vendo aqui que a minha laranja é uma superfície arredondada, e todo mundo aqui não concorda que a tela do seu computador ou um mapa que você vê impresso está numa superfície plana, então a gente tem um problema muito grande, que é lidar com as distorções de quando eu tiro algo de uma superfície tridimensional e levo para uma superfície bidimensional, como a tela aí do seu computador, ou então uma folha A4 que eu tenho um mapa impresso. Eu faço as projeções, então, tanto planas como geográficas, elas servem de quê? Como se eu retirasse um pedaço dessa laranja, espremesse ele em uma determinada direção e com isso eu chegasse e colocasse algo de 3 dimensões para algo de 2 dimensões. Só que qualquer tipo de projeção, ela ajuda a gente em uma forma
mas também ela atrapalha em outra. As projeções, elas podem ser como se eu colocasse uma folha plana, fictícia aqui em cima e desenhasse o que eu estou enxergando, ou como se eu colocasse um cone e desenhasse o que eu estou enxergando nesse cone, ou como se eu colocasse um cilindro, desenhasse o que eu estou vendo no cilindro e depois abrisse esse cilindro. Só que cada uma dessas projeções, ou ela conserva a área, ela me permite calcular a área, né, em metros, quilômetros quadrados, numa boa, ou então ela me permite medir a distância entre dois pontos, também numa boa, ou então ela me permite medir os ângulos, né, as direções dos lugares. Mas sempre que eu ganho em um, eu perco no outro. E para isso ficar mais claro, mais didático para vocês, o que eu separei aqui? Né, essa prática pedagógica que a gente vai fazer, como se fosse o nosso planeta Terra representado em dois tipos de projeções diferentes. Então acompanhe aqui comigo a nossa laranjinha. Vocês podem reparar que aqui é como se eu tivesse feito alguns cortes, retirando os gomos da minha laranja e teria um resultado final como esse. Só que vocês estão reparando aqui que a minha laranja ainda tem uma curvatura, é algo tridimensional. Só que na hora que eu faço isso aqui virar plano, é como se eu chegasse e colocasse uma prensa e fizesse isso na minha laranja, ó. Em todas elas. E tá vendo que na hora que eu aperto, a casca da laranja achata para um lado, né, ou para o outro, achata nas bordas. Então aqui, ó, eu tenho um exemplo de uma projeção qualquer, vamos chamar de projeção A. Eu distorci as cascas da laranja de uma forma que ela ficou aberta. Agora, aqui eu fiz um outro tipo de corte, né, em uma laranja, como se fosse uma segunda representação, e aqui estão as minhas cascas. Então, na hora que eu já aperto aqui, ó, a minha casca de laranja está abrindo, né, em outro formato, ó. Ela se distorce de outra forma. Então, reparem que, dependendo do jeito que eu corto a minha laranja, igual aqui eu cortei, assim eu tenho uma distorção em um sentido. Agora, esse daqui que eu cortei a laranja ao meio e depois apertei, a distorção das minhas camadas já se deu em outro sentido. Lidar com essas distorções é super complicado. E aí, para isso que foram criados, né, técnicas matemáticas para que as projeções, tanto geográficas ou planas, possam ocorrer para a gente. E sendo que, nos trabalhos do cotidiano, qual que eu devo usar? A maneira mais fácil é o seguinte: se você está trabalhando com áreas muito grandes, como por exemplo um país como um todo, um continente, sempre use a projeção geográfica. Agora, existe uma metodologia, né, que é da projeção chamada UTM, que ela é muito mais adequada para pequenas áreas. Nós vamos ter até um outro vídeo que eu vou explicar muito melhor para vocês como entender a projeção UTM. Mas a grande sacada da projeção universal transversa de Mercator é o seguinte, que ao pegar o planeta Terra, vocês não concordam que quando eu aperto uma laranja aqui, eu tenho uma distorção muito grande? O que foi a grande sacada da projeção universal transversa de Mercator? O planeta Terra foi partido em 60 gomos de laranja fictícios, que são chamados fusos. Então, quando eu vou trabalhar, eu corto somente uma fatia dessa aqui, ó, correspondente a 1/60 do meu planeta. Se eu pensar que o planeta tem 360 graus, eu estou tirando uma fatia correspondente somente a 6 graus. E aí imagina uma fatia de 6 graus, ela é bem fininha, na hora que eu coloco ela aqui no plano e aperto, a minha distorção vai ser muito menor. E além disso também, o sistema UTM, ele é dado em metros, então fica muito mais fácil eu saber a distância, não é em graus como o sistema de coordenadas geográficas. E outra coisa que eu preciso explicar para vocês para a gente finalizar esse vídeo é como que eu leio uma coordenada geográfica em qualquer dispositivo, ou na hora que eu olho a tela do meu computador dentro de um sistema de informação geográfica, ou quando eu entro lá no Google Earth, que eu vou mexer no ponteirinho e aparecem os valores, ou quando eu ligo o meu GPS, seja um GPS de mão ou um GPS geodésico. Sempre os dados são apresentados na seguinte sequência. Primeiro é mostrado o eixo X, ou a longitude.
depois é mostrado o eixo Y, ou a latitude. E depois, por último, é mostrado o eixo Z, ou a minha altitude. É assim que a gente sempre lê os valores. E lembrando que a altitude sempre ela é dada em metros, independente se você está na coordenada geográfica ou plana, mas na coordenada geográfica, a longitude e latitude é sempre dada em graus, e na coordenada UTM, a latitude e longitude é dada em metros. E no próximo vídeo, então, nós vamos entender melhor como navegar com tranquilidade e entender o sistema UTM. Que quando que a gente deve utilizá-lo? Sempre que a sua unidade de análise couber dentro do seu fuso de 6 graus, ou seja, dentro do seu fuso de 1/60 do planeta Terra. Segue a gente no próximo vídeo aí que você vai entender melhor.